Você já teve a sensação de que o mundo inteiro está olhando para você? Como se cada passo em falso fosse registrado, cada detalhe do seu rosto analisado, cada erro exposto sob uma luz cruel, como se houvesse um holofote iluminando apenas você em meio à escuridão. Talvez você já tenha sentido isso ao entrar em uma sala cheia de pessoas. Talvez no simples ato de derrubar um copo em público. Talvez ao perceber uma mancha na roupa bem no meio do dia. O coração dispara, o rosto esquenta, a mente grita: todos estão vendo, todos estão julgando, todos estão rindo de mim. Mas aqui está a ferida que Thomas Gilovich expôs ao mundo. Essa é uma ilusão. Esse é o chamado efeito holofote. Nós acreditamos que somos observados e julgados muito mais do que realmente somos. A verdade, cruel e libertadora ao mesmo tempo, é que quase ninguém se importa tanto assim conosco. Eles estão ocupados demais com seus próprios dramas, com seus próprios holofotes imaginários. Cada um vive dentro de sua própria bolha de inseguranças, acreditando que o universo inteiro gira em torno de seus erros, quando na realidade, quase ninguém percebe. E isso deveria ser um alívio, não é? Deveria ser libertador saber que você não é o centro das atenções, que seu tropeço, sua falha, sua imperfeição desaparecem na memória alheia em segundos. Mas por que não é? Por que em vez de se sentir livre, você se sente vazio? Por que essa descoberta soa como um soco no estômago? Porque no fundo, você queria que as pessoas se importassem. Você queria ser notado. Queria que seu sofrimento, sua dor, seu esforço, sua luta interna fossem vistos, reconhecidos. O peso não está apenas no medo do julgamento, mas no medo da indiferença. Essa é a ironia da vida. Tememos ser julgados e, ao mesmo tempo, imploramos para ser vistos. Queremos desaparecer quando erramos, mas queremos ser lembrados quando fazemos algo certo. Vivemos numa contradição que nos dilacera. O holofote não existe, mas a nossa necessidade dele é real. E é aqui que a vida nos machuca. Não somos tão importantes quanto acreditamos, mas também não conseguimos aceitar isso. E talvez seja aqui que você precisa parar e olhar para dentro. Quantos momentos da sua vida você deixou de viver porque acreditou que todos estavam prestando atenção? Quantas vezes deixou de falar, de dançar, de se arriscar, porque pensou que ririam de você? Quantas oportunidades você engoliu seco, por medo do olhar alheio? Você já percebeu que o medo do julgamento foi a corrente que te manteve preso, enquanto os outros, aqueles que você acreditava estar te julgando, mal se lembram da sua existência? E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você não é o centro das atenções. Nem da sua família, nem dos seus amigos, muito menos do mundo. Essa dor que você sente, essa autoconsciência paralisante, é só mais uma ilusão da mente. Mas não se engane, mesmo sendo ilusão, ela molda sua vida, rouba suas escolhas, define quem você não se torna. Respire fundo. Imagine agora uma sala cheia de pessoas. Imagine você entrando nela. Sua mente grita que todos olharão para você, que todos notarão cada detalhe. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, cada uma dessas pessoas está preocupada com o mesmo, com elas mesmas. Elas também acreditam que há um holofote sobre elas. E assim, todos acreditam ser o centro, mas ninguém realmente está olhando para ninguém. Um teatro de sombras em que cada ator acredita estar iluminado, mas ninguém presta atenção na peça do outro. E é aí que entra o golpe mais duro. Você não é tão observado quanto pensa. Você não é tão lembrado quanto gostaria. Você é só mais um rosto que passa, só mais uma voz que se perde, só mais uma história que ninguém além de você vai se importar em narrar. E talvez seja isso que doa mais do que tudo. Não é o julgamento, é a insignificância. Sei que isso pode parecer brutal, e é para ser. Porque enquanto você não encarar essa realidade, continuará vivendo prisioneiro de uma ilusão. O holofote que você sente não ilumina você. Ele apenas queima sua pele por dentro. E quanto mais você acredita nele, mais sua vida se apequena. Pense nisso. Quantos sonhos você enterrou em silêncio porque acreditou que seria ridicularizado? Quantas palavras você nunca disse por medo de risadas? Quantos amores você deixou escapar porque acreditou que não seria digno? Tudo isso, tudo o que você perdeu, não foi por causa do julgamento dos outros, mas pelo julgamento que você mesmo inventou dentro da sua mente. E enquanto você pensa nisso,
Preciso te dizer algo. Este vídeo não é apenas uma reflexão solta. É um convite. Um convite para que você encare essa verdade de frente, sem máscaras. E se essa mensagem está te tocando, se de alguma forma você sente que precisa ouvir até o fim, eu peço agora que você compartilhe este vídeo e se inscreva. Não é só para apoiar o canal. É para apoiar essa ideia. É para que mais pessoas acordem dessa prisão mental. Para que mais pessoas vejam que não estão sozinhas nesse teatro silencioso de inseguranças. O simples ato de compartilhar pode ser o holofote que ilumina a consciência de alguém que hoje está vivendo no escuro. Porque a maior mentira que você pode carregar é acreditar que está sendo observado. A maior prisão é acreditar que cada passo será julgado. E a maior tragédia é viver uma vida menor do que a que você poderia ter vivido, apenas porque acreditou nesse mito. Talvez agora você esteja se perguntando: se ninguém realmente me observa, se ninguém realmente se importa tanto comigo, então por que eu sinto essa angústia? Por que eu continuo me sentindo exposto? A resposta está na forma como sua mente foi programada. Desde cedo, você aprendeu que precisava ser aceito. Você aprendeu que a opinião dos outros era um termômetro do seu valor. Quando criança, um olhar de reprovação dos pais bastava para quebrar seu coração. Na escola, uma risada de colegas podia destruir sua confiança. E assim, a cada passo da vida, você foi treinado a acreditar que existe sempre uma plateia julgando você. Mas a realidade é outra. Não há plateia. Não há holofote. Só há você e a sua própria mente, projetando luzes e sombras que nunca existiram. O mundo não está tão preocupado com seus erros quanto você pensa. As pessoas não estão tão atentas às suas falhas quanto você imagina. A maior parte do tempo, elas estão ocupadas demais com as próprias feridas, tentando esconder as próprias cicatrizes. Thomas de Lovett provou isso com experimentos. Ele colocou pessoas usando camisetas consideradas constrangedoras, e depois perguntou o quanto elas acreditavam que os outros haviam reparado. O resultado? Todos superestimaram de forma absurda. Acharam que haviam sido o centro da atenção, quando na verdade quase ninguém havia percebido. O efeito holofote não é só uma metáfora, é uma armadilha psicológica. E aqui está o dilema. Você não é tão visto quanto acredita, mas ainda assim, isso não elimina o vazio que carrega. Porque se ninguém te observa, se ninguém se importa, então o que sobra? Quem você é quando não há plateia? Quem você é quando não há olhos te julgando nem te aplaudindo? Você já parou para pensar que talvez você tenha vivido para uma audiência que nunca existiu? Você moldou sua vida, suas roupas, suas palavras, suas escolhas, baseado em fantasmas. Você deixou de ser quem poderia ser para agradar a olhos que nunca estiveram de verdade sobre você. E no fim, você descobre que viveu mais tempo se escondendo de julgamentos imaginários do que se mostrando para si mesmo. É cruel, é doloroso, é melancólico, mas também é uma chance. Porque agora, diante dessa verdade, você pode decidir: ou continua acreditando na mentira do holofote e vivendo uma vida diminuída, ou aceita que a indiferença dos outros é a sua libertação. Se ninguém está realmente olhando, então você pode finalmente ser. Se ninguém está realmente julgando, então você pode finalmente arriscar. Pare de viver como se houvesse uma plateia invisível anotando seus erros. Pare de acreditar que cada palavra sua será analisada como se fosse uma sentença final. O mundo não tem tempo para você desse jeito. O mundo não vai parar por causa do seu tropeço. Isso é duro, mas também é o que pode te libertar. A vida é breve demais para ser controlada pela ilusão da atenção alheia. Você vai morrer. E as pessoas que você tanto teme também vão morrer. E ninguém lembrará da sua roupa manchada, do seu discurso atrapalhado, da sua dança ridícula. Nada disso importará. Tudo o que restará será a pergunta: será que eu vivi de verdade? Será que eu fui quem eu poderia ter sido? E talvez seja essa a reflexão que você precisa carregar agora. Você não é o centro do mundo. Ninguém é. Estamos todos caminhando na escuridão, acreditando que um foco de luz nos expõe, quando na realidade somos só vultos passando despercebidos. Isso pode soar como uma condenação, mas é na verdade uma liberdade. Porque se ninguém está olhando, você pode finalmente parar de fingir. Você pode finalmente ser imperfeito. Você pode finalmente viver. Então,
Da próxima vez que sua mente gritar que todos estão te observando, lembre-se, é apenas o efeito holofote. É só a sua mente pregando peças em você. O mundo não está rindo de você. O mundo nem sequer percebeu que você está aí. E se isso dói, é porque você ainda não aprendeu a viver para si mesmo. No fundo, você tem duas escolhas: viver aprisionado no medo de ser visto ou viver livre na indiferença alheia. Ambas têm um preço, mas apenas uma delas te dá a chance de existir de verdade. E talvez, ao terminar de ouvir este vídeo, você sinta o incômodo de ter levado um soco no estômago. Eu espero que sim, porque esse desconforto é a faísca que pode mudar a sua vida. O efeito holofote não vai desaparecer da sua mente de um dia para o outro, mas agora você sabe que ele é uma ilusão. E cada vez que você lembrar disso, cada vez que sentir a vergonha queimando em você, será sua chance de escolher: acreditar na mentira ou viver na liberdade. No fim, só há uma verdade: ninguém está olhando tanto para você quanto você imagina. E ninguém jamais olhará. Mas você sempre estará olhando para si mesmo. Então faça disso algo que valha a pena.